Vamos lá, vamos trazer a reclamação do seguidor, do nosso ouvinte. Gente, a gente tá aqui pra lhe representar, tá? Chama e cuida aí, vamos lá. É hora do povo falar. Alô, Nice, boa tarde, você me ouve bem? Alô? Tá me ouvindo bem, Nice? Estou, tá um pouco baixo, mas dá pra ouvir. Oi, Alô, boa tarde. Quem tá falando, por favor? Silvanete. Alô, Maria, boa tarde. Boa tarde. Pois não, Maria, em que podemos ajudar? Silvanete? Oi. Tudo bem, Silvanete? Tudo bem, graças a Deus. Oi, Nerivaldo. Tô ouvindo, Nerivaldo, bom dia. Pois não, Patrícia, você fala de que bairro, de qual localidade? Nossa Senhora das Graças, porque tem uma lâmpada aqui perto da minha casa. Neste sim, eu confio. 13h09 no seu Jornal do Meio-Dia. Temos aqui a reclamação de um aluno que enviou um áudio pra gente. A gente modificou a voz desse aluno, claro, ele não queria se identificar, e a gente vai trazer esse material para que o senhor e a senhora possam acompanhar junto com a gente em casa. Ontem esse aluno entrou em contato comigo falando que estava saindo de casa, o transporte escolar, o qual ele utilizava, esse aluno e outros colegas, estava inadequado, sem cinto de segurança, estofado numa situação crítica. Ele até disse, tem muitos alunos que viajam em pé, Nerisvaldo. Quando a polícia rodoviária passa, o motorista grita, ei, agacha, baixa todo mundo. Vamos ouvir os relatos desse aluno que enviou o áudio pra gente, e a gente modificou a voz. Traz pra gente. O ônibus nunca foi fazer revisão. Já tempos que ele foi feito uma revisão. O ano passado ainda. Esse ano esse ônibus nunca foi fazer uma revisão. O transporte não tem revisão. Além do mais, cadeira não tem o suficiente para estudantes. Estudantes passam em pé na BR, porque o ônibus vai cheio e vai lotado. Cinto de segurança, que é preciso, que o ônibus não tem. A gente pediu um ônibus amarelo para o prefeito da cidade, o prefeito recusa ouvir a gente. Então, gostaríamos de expor isso. Sai da Lagoa dos Patos, já sai praticamente lotado, pega aluno na Lagoa Sangrada, na Pecuária e no Carmona, que é o ônibus de feira, que é da feira, vai pra feira no sábado e roda na segunda-feira com estudantes. É um transporte pra feira e tá sendo usado pra escola, que a gente tá indo no transporte que é de feira. Não é ônibus amarelo, é um ônibus verde, tá entrando dentro da comunidade da gente pra pegar sabendo que é um ônibus da feira. E não tem limpeza. A gente chega na segunda-feira no ônibus, do jeito que ele foi pra feira, ele tá imundo do mesmo jeito. Não lava e nem nada. Quando lava é na sexta-feira, pra voltar pra feira no sábado. Que no caso a gente não tá indo pra escola no ônibus limpo também. Não tem limpeza e a gente foi reclamar o prefeito da cidade não dá ouvidos, não responde. Chegou um ônibus amarelo na cidade, nós pedimos pra nossa comunidade, porque já é 8 anos a gente rodando nesse ônibus, nesse estado. Esse ano vai completar o quê? 9 anos que a gente roda nesse ônibus, nesse transporte. A gente pediu o ônibus amarelo, que acabou de chegar na cidade, o prefeito tá com a chave do ônibus e não quer dar o ônibus pra comunidade da Lagoa dos Patos. A gente tá 8 anos nessa situação, esse ano faz 9 anos. A gente aguentou até demais, a gente subiu na BR de a pé, até lá em cima, na estrada de Djalma lá, que entra lá. Nós subimos de a pé. Entramos em outro transporte que já estava cheio também para levar nós até a escola, porque nosso ônibus não ia nem para frente nem para trás. Porque foi Deus mesmo que livrou a gente daquele acidente. Deus é perfeito em todo tempo. O ônibus tem criança de creche, criança do Manuel Afonso, criança do Souto Soares, a rede estadual do Nilton Xavier e ainda por cima gestante. E não usa cinto de segurança, não usa. Passa na BR em pé e manda a gente baixar na BR porque não tem cadeira e a gente tem que baixar na BR porque a gente tá em pé. E isso não é um direito da gente baixar na BR porque não tem cadeira, a gente tem que baixar por causa da PRF. Não é justo isso. Órgãos responsáveis, até quando esse transporte vai sair da linha? E o piso do ônibus por dentro, depois do acidente, quando a gente pisa no piso, ele desce, fundou o piso. Não consertou o piso, não consertou nada. E o ônibus não tem revisão. Tá aí a fala do aluno, eu vou convocar a secretária e agradecer, secretária, por estar participando do Jornal do Meio-Dia com a gente. A gente sempre comenta, né, que quando os secretários, gestores, né, prefeitos, conversam com a gente, não está falando com o Nerisvaldo, com a Nanda, com o Bolt, mas sim está falando com a comunidade. E esse aluno me ligou ontem e falou, Nerisvaldo, ó, a gente já falou isso por várias vezes, mas foi o jeito procurar o Chapada News para tentar ver se tem alguma solução. Antes de mais nada, dona Rosa, eu explico que a gente compreende, a gente aqui no jornal, a gente tenta fazer um trabalho mais justo possível. Eu sempre comento que a gente entende aquela gestão que está começando, a gente tem tido mais paciência aqui na região da Chapada Diamantina, a gente dá como exemplo Palmeiras, Abaíra, Ceabra, que é a gestão que está no início, a gente compreende, mas eu acho que essa questão, esses relatos os quais esse aluno traz para a gente, dos estudantes terem que abaixar,
Às vezes o ônibus, os alunos vão em pé, tem que agachar. É normal o ônibus, quando ele é alugado, trabalhar para feira no sábado. Isso Sim. É normal. O que não é normal é o ônibus no dia seguinte ou na segunda-feira, né, não está limpo, para que os alunos tenham, né, um veículo de qualidade para estar fazendo as suas atividades. Antes de mais nada, agradeço a senhora, obrigado por estar com a gente no Jornal do Meio-Dia, atendendo não a gente, mas aos estudantes de Palmeiras. Boa tarde, secretária. Boa tarde, Nerisvaldo. Na verdade, é interessante a gente ter esse diálogo, porque precisam ter alguns esclarecimentos aí, precisam ser feitos esses esclarecimentos. Primeiro que eu tive conhecimento de que esse ônibus havia sofrido uma falha mecânica na segunda-feira. Quando ocorreu esse fato, eu estava na comunidade de Itaquari, resolvendo uma situação nessa escola multisseriada de uma comunidade quilombola. Assim que eu cheguei no final do dia, eu tive conhecimento desse fato. O que eu fiz? O ônibus quebrou, chamei o responsável pelos transportes, solicitei a ele que fizesse a substituição dele por um outro ônibus, desse amarelinho, que a propósito é o que circula na sede com as crianças da creche Maria Lopes, da Escola Municipal Manuel Afonso, para que esses alunos da Lagoa dos Patos e região não ficassem desassistidos do serviço. Só que esse transporte que eles relatam que não passou por nenhuma manutenção agora em 2025, eles mesmos afirmam que durante 9 anos, aliás, durante 8 anos, não passou por manutenção. Eles, inclusive, entraram em contato comigo algumas vezes. Teve uma estudante específica que foi até meio grosseira nas palavras, coisa que eu não tenho problema algum de me reportar a quem quer que seja para tratar de quaisquer questões que sejam da educação. E ela me solicitou uma reunião com o gestor. O gestor, ele está hoje em agenda, ele está cumprindo a agenda municipal. E quando fiquei ciente dessa questão do transporte, como eu já falei, solicitei a troca do ônibus e solicitei que fosse providenciada a manutenção do transporte. Só que nessas conversas que eu tive via WhatsApp com uma estudante específica, que não cabe citar o nome, ela veio dizer que o ônibus é do vereador da Câmara de Palmeiras, do presidente da Câmara de Vereadores. Eu desconheço essa informação, mas mesmo assim entrei em contato com o vereador. Ele disse que o ônibus não é dele e que o ônibus é do irmão. O irmão, inclusive, entrei em contato com ele ontem, porque assim que o ônibus foi consertado ontem, o ônibus retornou para a rota ontem, no final do dia. Só que as estudantes finalizaram mais tarde comigo, por mensagem, que não queria que esse ônibus voltasse, porque Palmeiras recebeu, no final de março, um ônibus novo. E foi promessa de campanha de vereadores da oposição que esse ônibus que estaria para chegar iria para a Lagoa dos Patos. Nós no município hoje, nós temos 9 ônibus, entre ônibus e micro-ônibus, são 9 veículos. Chegando mais um, a gente soma 10. É natural que todas as comunidades que fazem uso do transporte escolar vão querer que esse ônibus novo vá para eles. Para eu determinar para que comunidade vai junto com o gestor, a gente precisa ser criterioso, inclusive nesse atendimento à população. Porque quando nós assumimos a gestão, todos os ônibus amarelos, todos, estão com graves problemas de manutenção. Tem ônibus que tem para-brisa na região da beira do rio, que é colada com fita adesiva. Colaram o para-brisa do ônibus com fita adesiva ainda do TRE na época das eleições. Ou seja, a gestão atual ela tem feito uma força-tarefa, na verdade, de recuperação de alguns veículos. Até à noite, final de semana, o mecânico tem feito esse serviço de manutenção para não chegar na falta de aulas por questões de transporte. Depois de toda essa situação que ocorreu com esses estudantes da Lagoa dos Patos, hoje eu fui procurada pelo dono do ônibus, o senhor Gerson Guimarães, e ele pediu demissão.
Por que ele disse que pediu demissão? Por que ele pediria demissão? Ele disse que não quer mais continuar com o serviço porque ele vive situações de desrespeito. Os bancos do veículo dele, que é particular, foram rasgados pelos estudantes. Inclusive, é um veículo que também é usado realmente durante os sábados em dias de feira. Que haja essa necessidade de fazer a limpeza dos ônibus pelos motoristas, porque nós temos a equipe que são dos transportes locados e temos a equipe que são dos ônibus da frota da prefeitura. Os da frota da prefeitura é uma responsabilidade da secretaria junto com a gestão e nós temos uma empresa que faz a limpeza desses ônibus. Porém, a limpeza dos ônibus particulares fica a cargo do dono do ônibus. Eu não vou aqui entrar nesse mérito da limpeza, porque eu realmente não tenho como afirmar se o ônibus é limpo ou se o ônibus não é limpo. Mas fato é que ontem, quando eu liguei para o vereador, para o presidente da Câmara, que foi supostamente indicado por estudante, que ele era o dono do ônibus, ele inclusive disse que em sábados, quando vem para a feira, que ele também usa o carro do irmão para fazer essas viagens, ele disse que encontrou até faca dentro do ônibus. Eu entendi que era o instrumento que algum aluno ou alguns alunos usaram, inclusive, para destruir os bancos do veículo. Resultado, qual é a realidade que nós temos hoje com o transporte da Lagoa dos Patos? Não tem transporte, porque o motorista que foi contratado para fazer essa linha veio hoje pela manhã e pediu demissão. Ele disse que não continua, que ele não é obrigado a se sujeitar a situações de desrespeito para com ele, em função de um serviço. O que eu fiz com o responsável dos transportes? Nós realocamos o transporte que faz a linha com as crianças das escolas da sede, mandamos hoje para a Lagoa dos Patos, e provisoriamente nós pegamos esse ônibus novo que chegou e está rodando na sede com as escolas daqui. Por que eu não poderia mandar para a Lagoa dos Patos? Porque o ônibus ainda está em processo de diligência com a FNDE para um emplacamento. A gente tem uma certa preocupação em relação a esses ônibus amarelos, inclusive rodando na pista, por conta da Polícia Rodoviária, porque os estados dos ônibus de Palmeiras, da forma como nós recebemos, estão degradáveis, cada um pior do que o outro. E eu não posso... Pois não, pode ficar à vontade, secretária. Eu não posso correr o risco de um ônibus que chegou agora, no final de março, que ainda não passou pelo processo de emplacamento conforme as normas legais, de ser preso, inclusive, correr o risco de ser preso, inclusive porque nós em Palmeiras nós temos um ônibus preso pela Polícia Rodoviária Federal há mais de 5 anos. A gente tem que ter o máximo de cuidado com qualquer decisão que a gente vai tomar para o direcionamento desse novo ônibus, porque se hoje nós formos precisar de um transporte escolar que faça um percurso mais longo, no asfalto, por exemplo, nas rodovias federais, a gente corre o risco de ser preso, de ser mais um ônibus preso, tal qual são as situações degradáveis que eles estão. Às vezes a população... Oi. Eu quero aproveitar a oportunidade, acho que é até interessante para a senhora, daqui a pouco o professor tem indagação, a Ananda também, mas que é até importante para a senhora estar respondendo. A gente está no mês 4, Sim. Estamos no mês 4, e é uma oportunidade para a senhora estar respondendo o porquê essas decisões elas estão sendo tomadas agora, no mês 4, sendo que a minha forma de pensar, assumiu o município já tem um tempo, já vi essa bomba que estava prestes a explodir, ainda mais essa questão de alunos andarem em pé ali na BR-242. Acho que até uma oportunidade para a senhora responder essa questão. A senhora deve ter um argumento, deve ter um porquê, e eu queria entender. E uma mensagem também para o pessoal de Palmeiras, e até olhando na Câmara, e para você que é morador de Palmeiras, a secretária vem e traz essa informação de vidros colados com adesivos. E eu faço o questionamento: os nossos vereadores de oposição, há 4 anos atrás, estavam aonde que não viam isso? Para o senhor que é vereador de oposição, eu abro espaço amanhã, se o senhor quiser, está falando direto com o morador de Palmeiras. Olha a bomba que está na mão da Secretaria de Educação, porque é uma situação difícil, sim, o que a secretária está nos passando. A gente tem que dividir uma coisa da outra.
Mas é um questionamento que eu faço para o senhor que é vereador hoje, que provavelmente é situação, ou a senhora que foi vereador ou vereadora de oposição há 4 anos, há 2 anos, há 1 ano, há 6 meses atrás. Por que não trouxe isso à tona? Por que não buscou o Ministério Público para que algo fosse feito? Isso é sério. E olha a situação que a secretária nos traz agora, que está a Secretaria de Educação. Eu sempre comento, Seabra é o quê? 10 vezes maior? Vamos lá, 5 vezes maior que Palmeiras? 4 no mínimo, tá, né? 4 maior que Palmeiras. Hoje Palmeiras, nos últimos anos, é tema aqui no Jornal do Meio-Dia, mais do que qualquer cidade. Então, o recado é para o senhor e a senhora, que é vereador, hoje deve ser situação, mas que foi vereador de oposição. Como é que... Olha, secretário, o que está nos trazendo de informação, porque isso não é novidade. Isso os alunos vivenciavam o dia a dia. Os pais vivenciavam o dia a dia. O que é que os vereadores de oposição, que hoje é a situação, tomara que os vereadores de oposição hoje não fiquem calados, né? Que se manifestem. Olha a bomba que está na mão dessa secretária. Então, dona Rosa, por que isso, essa decisão, ela não foi tomada antes, sendo que a gente está no 4º mês de gestão e de governo? Na verdade, Nerisvaldo, essa decisão ela não chegou agora para ser tomada. Desde que fomos comunicados da chegada desse ônibus, nós estamos discutindo sobre o destino desse veículo. E como nós temos problemas com todos os ônibus amarelos para fazer essas viagens, a nossa organização é de que esse veículo fique na sede. Porque as incidências das estradas vicinais de Palmeiras, a questão de ser um ônibus novo, com ar-condicionado, nas estradas vicinais, com poeira, com risco que nós sabemos que, infelizmente, nós temos um público de estudantes em algumas comunidades que ajudam e não colaboram com a preservação do patrimônio público, nós já tínhamos essa decisão tomada que esse veículo novo ficaria em Palmeiras. O de Palmeiras, que está no estado bom, que é o que está rodando até antes desse novo chegar, a gente deslocasse para essa comunidade. A grande questão da população de Palmeiras é que, como todos têm conhecimento do estado que os ônibus escolares estão, desses amarelinhos, todas as comunidades estão esperançosas, desejosas de que o novo vá para eles. Entendi. Inclusive, essa decisão de ficar esse ônibus novo, porque é comum, e assim, a gente tem esse receio de comunidade para eventos fora de Palmeiras, para que façam viagens, para que façam excursões. Muitas vezes a sociedade nos pede esses ônibus para poder fazer até intercâmbios de futebol, essa questão. A gente não tem segurança de ceder o ônibus, porque a gente fica correndo o risco desse ônibus ficar preso em alguma pela polícia rodoviária, como nós já temos um preso. Compreendi. A nossa preocupação, minha e do gestor, de manter esse ônibus na sede, a gente a título de conservação do veículo. Compreendi. Por serem crianças que vão falando. Professor Rodrigo Santana, em Itaberaba, está ao vivo com a gente. Pois não, professor? Tá travado o professor aí, Ricardo? Vamos lá então, Ananda. Depois veja se o professor retorna pra gente. Vamos, Ananda. O professor retornou, não foi? Não, tá travado lá a não, câmera tá travado? dele. Pois não. Então, eu estava com uma dúvida que a secretária trouxe as informações sobre o ônibus que está preso e tal, mas isso é um ônibus, não é isso? E o restante dos ônibus que estão circulando, eles vão conseguir suprir essa carência agora que o motorista pediu demissão e que tem, além do ônibus que vai chegar, né, que já, com certeza vai chegar porque é uma demanda e uma necessidade do município, com menos esses ônibus, como é que vai fazer agora, a partir de agora, né, para reorganizar o transporte dos meninos e meninas lá de Palmeiras? A secretária conseguiu nos ouvir? Consegui. Em relação à questão da substituição desse veículo cujo motorista pediu demissão, o que é que nós estamos fazendo? Nós sabemos que o ônibus novo ele tem o prazo de 30 dias de emissão de circular.
o ônibus novo ele está circulando aqui na sede como já estava previsto, mesmo sem um processo de emplacamento consolidado. A gente está com esse ônibus rodando. E, paralelo a isso, o que estava aqui, a gente destinou para a Lagoa dos Patos, para essa comunidade onde os estudantes fizeram essa reclamação. Agora, enquanto corre-se o prazo de emplacamento, demore o prazo que eles estão circulando, compete à Secretaria de Educação, junto com a gestão, a contratação de... Começou a cortar a nossa conexão. Infelizmente, a conexão começou a ficar ruim, né? Ruim. Eu vou pedir para... Bolt, faz a sua indagação, que a gente pede um áudio da secretária, né? Respondendo esses questionamentos, porque começou a travar. Seu questionamento, Bolt? Pronto, meu questionamento é o seguinte, expressando uma preocupação. A senhora, junto ao prefeito, já tem fiscalizado sobre possíveis demais problemas que estejam acontecendo em outras escolas, tendo em vista que a prefeitura, ela quando um novo prefeito, uma nova situação, ela toma posse, ela faz toda essa questão dessa fiscalização, de saber como estão as escolas. Porque me preocupa, porque uma fala que a senhora disse no início do vídeo, me corrija se eu estiver errado, que o ônibus da Lagoa dos Patos, inclusive, foi uma promessa de campanha de um ônibus novo. E aí me preocupa porque a educação, ela consta na Constituição Federal como prioridade. Não pode ser promessa de campanha aquilo que é prioridade e o que é direito dos alunos. Então a minha preocupação é essa, se já tem alguns lugares mais que esteja passando por algo parecido. Deu para entender, secretária? Deu sim. Nós temos em outras comunidades situações parecidas. O setor responsável de transporte já fez o levantamento junto com o mecânico de todas as peças necessárias, está em processo de compras, para que essas peças que esses ônibus passem pela manutenção necessária. Inclusive, já tivemos questões com ônibus da Conceição dos Gatos, com pneus carecas, tivemos que comprar ônibus em caráter de emergência logo no início da gestão. Tivemos problemas de Matão, também com problemas mecânicos, já foi corrigido. E a Prefeitura tem sim essa organização, já tem esse levantamento do serviço de compra de peças para fazer o serviço de manutenção em todos eles. Inclusive de troca dos para-brisas desses que estão quebrados. Misericórdia. E eu só queria fazer uma... Pois não, secretário. Eu queria fazer que em relação aos alunos que viajam em pé, eu questionei ao motorista sobre isso e o motorista disse que isso não procede. Que os alunos são muito ônibus e que quando... Tá ruim a conexão, ficou péssima a conexão. Secretário, eu vou pedir as gentilezas da senhora para gravar um áudio falando sobre essa questão dos alunos que viajam em pé, tá? Vou pedir só um intervalo, enquanto isso a senhora grava um áudio e envia pra gente, porque a internet começou a piscar muito. De toda forma, secretário, eu quero aqui em nome da nossa equipe agradecer o seu retorno e que isso seja, né, que sirva de exemplo também para os outros gestores, ou à frente da pasta, ou à frente do município. É importante conversar e falar com a sociedade. Nem sempre de festa viveremos, né? Nem sempre de alegria, de sorrisos viveremos. Mas é importante que você mostre a cara e venha conversar com a sociedade, porque é de interesse público, é de interesse do povo de Palmeiras. Então, secretária, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui no nosso Jornal do Meio-Dia. Esperamos, né, que com os outros secretários também, até com o gestor, a gente tenha a mesma atenção. Não a gente aqui, mas os alunos, o morador, né, o público, você que é de Palmeiras, que tem esse mesmo retorno. Deixa eu trazer aqui que a secretária enviou um áudio. Eu tentei aqui no meu computador, mas não tem jeito para colaborar. E vamos aqui pelo áudio, né? Vamos ouvir aqui, deixa eu ver se está certinho. Vamos ver se está chegando aí, tá? Vamos lá. Em relação à situação dos estudantes que viajam em pé, eu verifiquei essa informação com o motorista, porque ninguém melhor que o motorista que faz a linha com os estudantes para ter essa informação com propriedade. E ele disse que os estudantes têm momentos em que eles querem brincar, tumultuar e bagunçar no ônibus. Eles ou vão para o fundo do ônibus ou eles se aglomeram na parte da frente do ônibus, que não existe
a superlotação do ônibus, como foi relatado pela pessoa que fez a denúncia, que passou a informação para o Chapada News. E um outro esclarecimento que é bom que a sociedade tenha ciência de que, assim, nós averiguamos a situação e a promessa de campanha que foi feita não foi pela gestão atual. Foi feito por candidatos da oposição que perderam as eleições, de que o ônibus que viesse seria destinado para a Lagoa dos Patos. Acho que é isso, né? Agradecer. Deu para entender, sim, que a promessa, né, não foi feita pelo grupo, né, que está agora. Deu para compreender, e isso gera uma confusão danada, e muitas vezes quem está do outro lado quer, né? Quer ver a confusão. Espera só um pouquinho para Ricardo ligar seu microfone. Pronto, tá ligado. Se a gente tivesse conseguido, né, continuar com a ligação, acho que o ideal seria a gente entender por que esses ônibus não têm monitor. Porque, pelo que eu sei, os ônibus têm que ter acompanhamento do monitor. Aí pode ser pela idade dos alunos, já um pouquinho mais velhos. Eu não sei se isso existe. Eu estou aqui jogando a pergunta, né? Se a secretária ainda estiver ouvindo, ela provavelmente vai poder nos responder. Pode mandar um áudio que a gente traz para o corte. Pode mandar um áudio que a gente traz também, porque essa questão, como ela mencionou... Da questão de monitor, né? Da falta de monitor. No ônibus tem uma... Não sei se ela falou que era a escola multisseriada, mas como esses ônibus, eles vêm de vários povoados, deve ter tanto crianças menores como adolescentes. Necessitaria então não deveria né? ter um monitor nesses ônibus, que aí até inibiria a questão ali, né, de um estudante ou outro fazer rasgar eu sou muito direto nisso. Como é uma cadeira, né? Como é que o pessoal permitiu isso, né? Como é que as pessoas permitem isso? Como é que os nossos representantes, e assim, o vereador é fiscal do povo, o pessoal de Palmeiras, às vezes a gente fica muito pilhado na eleição, na campanha, na política, na paixão, e esquece a razão. Como que os nossos representantes permitiram isso? Porque às vezes o gestor não tem um conhecimento, a secretária não vê, mas eles reclamam para alguém. E para quem que a gente vai reclamar primeiro? O pessoal vem no Chapada News, fala com a gente, mas e os nossos vereadores, né? E os nossos representantes, onde estão? Né? Por que a população não tem segurança para falar com seus representantes? Não é isso? A gente já trouxe aqui que um mandato político, ele não é do político em questão, ele não é do prefeito, ele não é do vereador, é do povo. E o poder político que está sendo exercido ali do povo é exercido pelo vereador, pelo prefeito, pelo deputado, mas a gente tem que lembrar que ele é só um representante. E a gente, enquanto Brasil, a gente está esquecido disso, esquecido da nossa Constituição, nossa Carta Magna, que diz todo o poder emana do povo, e sem querer ser panfletária, né, aqui, mas a sociedade, de uma forma geral, tem que se apropriar, de novo, desse poder por meio da cobrança aos seus representantes. Não é problema, não é uma ofensa você chegar, e se o vereador se sentir ofendido também, ele está errado, não é uma ofensa qualquer pessoa, você, Nerisvaldo, os alunos de Palmeiras, qualquer pessoa chegar no vereador, a gente está passando por isso, ninguém está vendo, se vocês não estão vendo, a gente quer que vocês vejam aqui o que está acontecendo, é certo? É errado? O que você vai fazer a respeito disso? Não é ofensa, o vereador e o prefeito e o representante do poder público está ali para isso. É importante a gente falar e fortalecer esse tipo de mensagem, né? Porque às vezes a nossa chapada ela ficou tão esquecida que às vezes o povo esquece que tem esse poder, né? O professor está com a gente. Perfeito, professor. Sim. Pois não, professor, fica à vontade. No que a Nanda terminou pontuando aí, eu também não tenho muita certeza, Nanda, mas eu acredito que a questão do monitor passa pela questão da educação infantil, que a legislação exige que se tenha monitor. Nesse caso, eu acredito, julgo dizer sem ter propriedade, que devido à faixa etária estar muito mais elevada do que propriamente a idade das crianças, por isso não ter propriamente monitores dentro desse transporte escolar. Teria algumas indagações a fazer à secretária, mas eu acho que o pouco que deu para ela falar e porque teve o problema da internet, eu consegui compreender que o número de amarelinhos, desses ônibus amarelinhos, é limitado ainda dentro do município, que é uma realidade de vários municípios do interior do estado da Bahia, são municípios extensos do ponto de vista territorial, mas tem um número pequeno. E por outro lado,
seria essa questão dos ônibus alugados, o poder público ter essa responsabilidade maior com esses ônibus que são alugados para prestarem serviço ao poder público. Isso é muito importante, ter esse cuidado, ter essa cautela, né, Isolda? É importante a gente lembrar que a gente noticiou há 6 meses que aconteceu um trágico acidente com uma aluna que caiu de um transporte escolar no município de Pirá, uma criança de 7 anos, e terminou vindo a óbito. Ou cabe aí, de fato, essa atenção redobrada do poder público, mas ao mesmo tempo agradecer a presença da secretária que entrou em contato com a gente para poder esclarecer os fatos. Ô, professor, é importante lembrar também, né? Os proprietários de veículos assumiram essa responsabilidade, né? A gente vive num período, ainda mais gestão começando, professor. Ah, não pega meu ônibus e acabou. Votei, fiz campanha, investi na campanha, pega meu veículo. No mínimo, veículo de qualidade, porque a gente vai estar aqui colando nessa pessoa. E aí a responsabilidade sobra para o prefeito, para a secretária, que tem que sobrar, porque permitiu e aceitou, mas é importante que você, proprietário e dono do ônibus, saiba que ali anda crianças, ou adolescentes, ou é preciso que assuma essa responsabilidade. A gente há pouco tempo estava aqui falando do ônibus que estava pingando, vindo de Salvador. Quem é o proprietário desse ônibus? Você vai aparecer, quem é o dono? É preciso que os donos que estão locando os veículos tenham essa noção. Vivemos em um período diferente de rede social. Hoje está aí a rádio, hoje o povo fala e mostra. Então não ache que era igual antigamente, que o fato acontecia e jogava para debaixo do tapete, que a gente tinha que engolir. Então assuma também, você que é dono, proprietário do veículo, a responsabilidade de um veículo de qualidade. O senhor queria comentar, professor? Pois não. Só para fechar essa pauta, eu sonho com um dia que o governo federal possa disponibilizar um número de ônibus suficiente para os municípios do caminho da escola, para que o município não fique dependendo desses ônibus que são locados propriamente na prefeitura, que são alugados. Sabemos que muitos desses aluguéis fazem parte dos acordos políticos que é permitido pela legislação no período de eleição. Ou seja, eu sonho com esse dia que os municípios tenham um número suficiente para não depender do aluguel desses ônibus, porque infelizmente tem apresentado problemas em várias situações. E que o município também não tem condição de adquirir, que é uma realidade. O município não compra ônibus. Se o município contar com os ônibus alugados, saiba que tem que fiscalizar. Não vai deixar. Responsabilidade você está certíssimo também, né? de dizer. A responsabilidade, tome para si, motorista, dono da frota, do que for. Mas o poder público tem que fiscalizar. É o principal porque está atendendo como município para... É isso, se eu falar uma besteira aqui no ar, eu estou representando o Chapada News, não é isso? Se eu for um motorista e colocar um estudante em risco, eu estou representando a prefeitura. Então, eu espero que a prefeitura tenha essa noção para que os veículos alugados sejam fiscalizados. Ah, tá sujo? Você não compra, não aluga uma casa suja para você morar. Você não, se você for alugar um carro para viajar para um lugar, você vai alugar um carro sujo para você e sua família? Não vai. Então, é a mesma coisa. A gestão tem que cuidar do que foi alugado. É uma casa que foi alugada para colocar funcionamento de uma escola, você tem que olhar se essa casa é adequada. Um ônibus, um carro, uma van, o que for, o poder público, a prefeitura tem que olhar um por um e ter um critério de fiscalização periódica para que não aconteça o que aconteceu com os meninos, né? Desde a sujeira até a manutenção.